Mateus, né, como falamos no começo, Mateus, capítulo de número 26. Hoje nós queremos falar sobre o cálice. Qual foi o cálice que Jesus, ele disse que beberia sozinho? Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Vamos ler aí o texto, né, que vai até o versículo de número 54. Quem achou, diga amém. Diz assim: então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhe disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não podeis vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, seja feita a sua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traíra lhes dera a seguinte indicação: aquele que eu beijar, este é ele. Prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Ou pensais que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras que dizem: é necessário que assim aconteça. Jesus disse à multidão naquela hora: saístes com espada e pedaços de pau para me prender como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava sentado no templo ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram.
Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos hoje ouvir a Tua palavra, Pai. Fale conosco, meu Deus, pela Tua misericórdia e traga ao coração de cada vida nessa noite tudo o que colocaste no nosso coração para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Por muito tempo, irmãos, estudando a palavra de Deus, eu já preguei sobre o cálice ser a morte de Jesus, o cálice ser a vergonha de Jesus, mas olhando mais profundamente e tendo maior entendimento hoje, nós descobrimos pela palavra de Deus um outro cálice que queremos falar com os irmãos nessa manhã, celebrando até mesmo esse momento importante que é a ceia do Senhor. Muitos cristãos, muitos homens, mulheres de Deus já não dão muita ênfase à ceia do Senhor, sendo a ceia do Senhor um dos mandamentos deixados por Jesus. 2 mandamentos foi por ele deixado para a sua igreja. O primeiro é o batismo. Sem o batismo nós não chegamos no segundo, que é a ceia do Senhor. Já hoje, quando olhamos pela internet e até mesmo os pastores mais liberais celebram a ceia para todos os que estão presentes, dizendo que isso foi realizado por Jesus. Porém, quando Jesus encerra a Páscoa e institui a ceia, nós lemos aqui no capítulo 26 que Judas, o traidor, ele não participou dela. Jesus, molhando um bocado de pão, colocou na boca de Judas e disse: vai e faze o que tem de fazer. Saindo Judas, ele institui a ceia com os seus discípulos. Olhando para esse homem, a primeira coisa que nós temos que pensar é que Jesus é o Criador do mundo, do universo, e que nunca ele viveu sem estar junto ao Pai, sem estar junto a Deus. Desde a eternidade, ele não conheceu nenhum segundo sequer, nenhum milésimo de segundo, o que é ser separado de Deus. Nós, porém, conhecemos. Nós sabemos o que é ser separado de Deus. Mas nunca dos benefícios que Deus lega a toda a humanidade. Nós conhecemos esses benefícios como graça comum. Então, embora a pessoa não conheça a Deus como eu e você conhecemos, ela não está privada das bênçãos de Deus sobre a terra. Por isso há muitas religiões sobre a terra. Porque as pessoas, mesmo sem perceber, elas buscam a Deus. E Deus as beneficia. Mateus, escrevendo o que Jesus disse, ele diz que o Pai faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Deus dá procedimento e dá fartura à lavoura que o ímpio planta, trazendo sol e chuva sobre aquela lavoura. Então, de uma forma ou de outra, ele é beneficiado, e todos os seres humanos são beneficiados por Deus, por que não dizer pela vida que recebe? Até mesmo o ateu. Ele sabe e conhece que não existe Deus na sua maneira de pensar, no seu raciocínio, mas nós entendemos que sem Deus, ele nem vida teria. Embora ele não legue isso a Deus, mas ele precisa da vida doada por Deus para ser um ateu. Então Jesus está nos mostrando aqui algo muito interessante. Quando ele pede para Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice seria esse? Que ele ora por 3 vezes e não há resposta de Deus para Jesus. Então, orando pela 3ª vez, ele se levanta dali
e que seja feita conforme a vontade do Pai. A primeira coisa que eu já preguei sobre ser esse cálice é sobre a vergonha. Porque a vergonha da cruz, exposto ali naquela cruz, seminu, nós já consideramos como se fosse esse cálice. Porque não é fácil passar vergonha. Você sabe disso. Não é fácil para nós sermos envergonhados. Até mesmo nessa semana que passou, nós vimos aí esse evento lá no Rio que trouxe essa desgraça sobre a vida de muitas pessoas. Bandidos, mas são pessoas. Aqueles que foram presos, na hora de olhar para a câmera que os estava filmando, eles sofreram vergonha. O policial chegava a dizer para eles: levanta o rosto, porque em meio à atitude deles praticadas, o que lhes restava era sentir vergonha. Eu já passei por momentos lá fora, distante da presença de Deus, que eu senti uma vergonha terrível, que às vezes só de pensar hoje me dói. Fiquei envergonhado. Mas eu acredito que não era esse o cálice que Jesus estava pedindo para que Deus passasse dele. Porque quando nós lemos Hebreus, no capítulo 12, Hebreus diz assim no versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se ele desprezou a vergonha que passou, então não é esse o cálice. Não pode ser. Porque, embora exposto na cruz como um assassino, exposto na cruz como um traficante, como um estuprador, como um ladrão, como alguém que era condenado àquela posição, e era uma posição muito triste, muito séria, que nem os romanos davam essa sentença aos seus soldados. Aquela sentença era praticada pelos romanos para inibir a revolta ou até mesmo a rebeldia contra o reino romano. Mas o escritor aos Hebreus disse que tudo isso Jesus suportou. Ele teve suporte para passar essa vergonha, para ser condenado como um assassino, sem ter matado ninguém. Pelo contrário, ele trouxe vida a muitos e continua trazendo vida a todos aqueles que chegam a ele. Condenado na cruz, com suas vestes rasgadas, um homem que nunca conheceu isso, que nunca experimentou isso. Nós temos que partir desse princípio, porque ele é Deus. Como se envergonha Deus? Como se expõe Deus? Mas ele suportou, a Bíblia diz que ele suportou a vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Uma pessoa que sempre foi adorada. Uma pessoa que sempre foi reverenciada. Uma pessoa que quando entrou nesse mundo, pelo nascimento natural que se entra nessa terra, os anjos de Deus disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Uma pessoa que jamais saberia o que é vergonha.
Uma criança, ela chega até a ficar traumatizada. Precisa de psicólogos. Precisa de acompanhamento. Quando na escola, na sua roda de amigos, diante da sociedade, ela é pega em falta. Muitos jovens se suicidam porque não são capazes de suportar a vergonha, ter que enfrentar aquilo que eles praticaram escondido. Mas Jesus não praticou nada. Ele não tinha nada escondido. Pedro disse que na sua boca não se encontrou nada que o condenasse. Como uma ovelha muda, ele foi conduzido ao matador. E além disso, eles tiraram as suas roupas, expuseram seu corpo. Qualquer pessoa pode expor o seu corpo em troca de alguma coisa. Por perversidade, por falta de moral. Mas Jesus não. As pessoas, os seres humanos, fizeram isso com ele. Pregaram ele na cruz sem roupas. Então, a vergonha que poderíamos até mesmo pensar foi isso. O Criador do universo, porque Paulo diz que é Ele que criou todas as coisas, estava com vergonha. Mas quando lemos Hebreus, entendemos que isso Jesus suportou. Ele teve suporte para isso. Ah, pastor, então vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar no cálice sendo o medo da morte. Será que Jesus tinha medo da morte? Será que esse seria o cálice? Eu já preguei sobre isso também. Que ele viveu todos os seus dias nessa terra, mas quando chegou o momento de morrer, ele teve medo da morte. Mas estudando melhor as Escrituras, João diz que ele daria a sua vida e ninguém a tiraria dele, porque ele mesmo tornaria a reavê-lo. Porque a morte não poderia deter alguém que não tinha pecado. Ele, como o sacrifício vivo para Deus, para salvar a humanidade, ele sabia disso. Por muitas vezes ele falou que ia morrer. E ele falando em morrer, nós acabamos de ler aqui no início do culto, ele disse assim, ó: todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele sabia que ele ia ressuscitar dos mortos. Porque o pecado não poderia detê-lo. Não se encontrou dolo na sua boca. Então, nós entramos aqui no período em que já preguei sobre isso. Porque antes da morte, ele seria castigado. E às vezes pensamos, não, é esse o cálice que ele disse aos filhos de Zebedeu, quando a mãe desses filhos, a esposa de Zebedeu, falou para ele: mestre, quando entrares no seu reino, ou quando chegares no seu reino, deixa que um dos meus filhos assente à sua direita e o outro assente à sua esquerda. Está em Mateus capítulo 20. Mas ele disse: eles beberão o cálice que eu hei de beber? Seriam eles capazes de beber o cálice que eu hei de beber? E foi aí que nós começamos a entender que esse cálice daria a Jesus o assentar-se à direita de Deus, mas não daria a João e a Tiago esse direito. Porque ele diz também em Mateus 20, que isso foi definido pelo Pai. E cabia a Deus dar esse cálice àquele que se assentaria à sua direita, dirigindo-se a ele mesmo. Então a morte não foi o cálice que Jesus pediu para Deus: afasta
de mim esse cálice, se for possível. As chibatadas, podemos olhar lá na configuração religiosa dos judeus. Uma pessoa antes, se falasse ou se posicionasse como Jesus se posicionou, era considerado uma pessoa blasfema. Era condenado pelos fariseus, pelos saduceus, pela religiosidade da época que nós acabamos de ler aqui, que seguiu junto com os soldados romanos para ir prender Jesus. Então, ali primeiro era-se dado 40 menos uma chibatada na pessoa que blasfemava contra Deus. E o chicote era feito de tiras de couro e, segundo alguns estudiosos, com lâminas nas pontas. Quando o chicote batia as costas ou até mesmo pela barriga, pelas pernas daquele que estava sendo chicoteado, aquelas lâminas entravam na carne e eles puxavam o chicote. E aquilo rasgava a carne da pessoa. Jesus levou 39 menos uma chibatada dos romanos, dos soldados que escarneciam dele. Segundo Isaías escreve, diz que as suas costas ficou como uma terra arada. Ele foi rasgado na sua carne por causa dos nossos pecados. Entender isso é muito importante para a nossa fé. Entender a crucificação e o sacrifício é muito importante para a firmeza da nossa fé, quando nós temos dois sacramentos dados à igreja: batismo e a ceia. O batismo relembra sua vida trazida dos mortos para o reino de vida e de paz que Jesus te oferece. A ceia, relembramos todo mês essa aliança. Agora, o crente que desconhece a crucificação, o crente que apenas converteu-se a mais uma nova religião, para ele tanto faz se ceiar. Se não ceiar também não tem problema. Porque ele ignora esse mandamento, ele não entende ainda acerca desse mandamento e da seriedade que é esse mandamento, como nos filia espiritualmente a essa crucificação de Jesus, a esse sofrimento de Jesus, e nos leva a entender que cada chibatada daquela era pelos nossos pecados, porque ele não poderia ser levado a esse sofrimento. Mas Isaías disse que também isso não seria. O capítulo 53 do profeta Isaías diz: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Então, Isaías descreve também que esse não era o cálice. E se Jesus sabia, como diz João, capítulo 10, 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a reavê-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a reavê-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então a sua vida não seria tirada porque os romanos eram ali aqueles que governavam quase que o mundo inteiro da época. Nem porque os fariseus estavam condenando Jesus à morte por causa da sua religião. Essa morte e esse reaver a vida já estava escrito nos profetas, como acabamos de ler aqui, quando Jesus diz por duas vezes, somente nesse texto, como se cumprisse as Escrituras. Era necessário
que as escrituras dos profetas se cumprissem. Então sua morte e sua ressurreição já estava no plano de Deus. Ele sabia disso. Agora teve uma coisa que Jesus nunca falou. Teve algo que a Bíblia nunca mencionou. Que a Bíblia só menciona uma vez, e é quando ele está na cruz, morrendo, entregando nas mãos de Deus o seu espírito. E então eu pensei e disse: se não é a vergonha, se não é o sofrimento, se não é a morte, muito menos ele ter se feito carne, porque Paulo escreve essa quinose de Jesus de uma forma muito tremenda aos Filipenses, dizendo que ele não fez caso disso. Só poderia ser o que ele diz em Mateus 27, 46. Abre aí a sua Bíblia. Nós entendemos aqui que a pior dor de um ser humano foi expressada por Jesus. Eu encontro na minha concepção, nessa mensagem de hoje, a recitação do Salmo 22 por Jesus. Quando ele diz em Mateus 27, está bem pertinho aí, versículo 46, o que está escrito na sua Bíblia. Veja se confere com a minha. Por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? O desamparo, o abandono, foi o cálice que Jesus bebeu sozinho. Você pode experimentar o abandono, você pode experimentar o desprezo por alguns momentos na sua vida, porque nós já temos essa tendência a nascer com nossa alma, às vezes até já contaminada por palavras dos nossos pais. Muitas pessoas já enfrentam o desprezo, enfrentam o abandono antes mesmo de nascer. Pessoas que são fruto hoje de tentativas de aborto, pessoas que são fruto hoje de pais irresponsáveis que não queriam aquele filho. Mas Jesus nunca experimentou o que ele vai experimentar na cruz. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Jesus, ele disse àquela mulher pega em adultério: eu sou a luz do mundo. Mas nesse momento, um versículo antes dele clamar: Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparastes? Leia o versículo antes para mim. Versículo 45. Capítulo 27. Pode ler. Ninguém tem esse versículo na Bíblia? Trevas era o cálice que ele iria beber por mim e por você. Jesus é o Criador de todo o universo. Quando ele veio para formar essa terra, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e a primeira palavra que sai da sua boca é: haja luz. Nós conhecemos o que é trevas. Nós sabemos o que é ser abandonado. Mas Jesus não.
Ele nunca experimentou o que ele experimentou nesse momento. Esse é o momento em que João vai dizer que ele expira e diz: está consumado. Esse é o momento que o meu e o seu pecado está sobre ele, condenando ele a uma existência que ele nunca experimentou. Pergunte a uma criança o que é se perder no meio da multidão, o que é se perder numa cidade estranha, longe dos seus pais, das suas mães. Pergunte a um adulto que já teve uma experiência dessa. E nós vamos aproximar um pouquinho só do que ele sentiu. Esse é o momento que Pedro diz que ele desce às mais baixas entranhas da terra. Esse é o momento em que ele muitas vezes falou que aqueles que não o conhecem, que aqueles que não estivessem com ele não receberiam vida, pelo contrário, iriam para as trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o lugar aonde o rico foi estar. Embora as pessoas não conheçam a Deus, elas ainda experimentam de Deus sobre essa terra. Agora Jesus foi para um lugar aonde Deus não estava, aonde Deus não tinha nenhuma participação, porque ele é puro de olhos e não pode ver nem sequer o pecado. Mas os nossos pecados estavam sobre ele. E por causa de você que considera essa aliança, ele experimentou o abandono. Ele foi às partes mais baixas da terra, aonde não havia mais o Pai, aonde não havia mais luz, aonde não havia mais nenhuma percepção da graça, só condenação. Aonde não havia mais nenhuma percepção de bondade, de fidelidade, aonde não havia mais nenhuma concepção de justiça, só trevas, porque o nosso pecado estava sobre ele. E é esse o momento em que ele sofre a maior de todas as dores da sua alma. Mesmo ele falando, como lemos aqui, que a sua alma estava angustiada até a morte, ele não sofreu tanto como foi esse sofrimento, essa separação, essa situação aonde trevas é o que ele vai provar pelo primeiro impacto e pela primeira vez em toda a sua existência, isso numa eternidade. Porque Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma, descobre e escreve João. Agora Jesus experimentou esse período. E ele nos advertiu. Por quantas vezes a palavra de Deus nos mostra que há um lugar, sim, de trevas. Que há um lugar onde Deus não vai estar, e onde Deus não está é trevas. Onde Deus não está, não existe graça. Onde Deus não está, não existe amor, não existe esperança. Deus ainda está trazendo esperança sobre a terra, mas Jesus diz que há um lugar para onde as pessoas vão sem Ele, que é só choro e ranger de dentes. Quando nós lemos Apocalipse 14, versículo 10, diz assim, que Jesus beberia o vinho da ira de Deus, o qual está preparado sem mistura, o cálice da ira de Deus, que muitos vão beber. Mas Jesus bebeu sozinho por nós, nos libertando desse dia terrível que vai chegar, irmãos. O povo está pensando que Rio de Janeiro é inferno.
povo está pensando que São Paulo é inferno, que a cidade onde vivemos é inferno. Nós não temos consciência do que é inferno. Nós não temos consciência do que é trevas, porque ainda há luz nesse mundo. Porque ainda há esperança para esse mundo. Nós não temos essa consciência, e essa consciência nos é alertada hoje por Jesus. Ele experimentou esse cálice por mim e por você. O conforto, a segurança, o poder de Deus, o mandamento que Deus lhe deu acerca da sua vida, tudo isso morreu ali na cruz, no homem Jesus, irmão. Tudo isso acabou ao ponto dele gritar: por quê? Por que, Pai, me abandonastes? Imagina a tamanha dor e o tamanho desamparo sentido por Jesus. Só quem foi abandonado pode sentir um pouco disso que eu estou pregando. Quem não foi, não conhece. Quem foi deixado em lugar estranho pode sentir o que Jesus sentiu por 1/1000 daquilo que foi para ele. Então o cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é uma história de Deus com os homens. É um chamado ao arrependimento, à vida nova, ao conhecimento, ao entendimento. E quando eu vejo pessoas não dando valor à ceia, como pastor, eu me entristeço. Porque essa ceia é a nova aliança feita no sangue daquele que bebeu o cálice da ira de Deus sozinho. Daquele que se fez carne para morrer em nosso lugar. Daquele que se fez carne, que habitou nessa terra, que passou por todas as vergonhas, o martírio, ressuscitou e vivo está. Quem leva isso em vã consciência, me desculpe falar, não acredita na ressurreição de Cristo. Não acredita. Quem não tem consciência do que está fazendo e compara a ceia como qualquer outro dia religioso que ele vem cultuar a Deus, não conhece o Evangelho. Não conhece a cruz de Cristo. Quem compara esse dia com um dia de passeio, com um dia de viagem, com um dia de almoçar na casa do sogro, da sogra, na casa do irmão, da irmã, não conhece a aliança que tem com Deus. Não sabe o quão importante é para o crente renovar essa aliança mensalmente, pensando, lendo, meditando no que Jesus fez. Isso está longe do Evangelho há mais de 20 anos. Ceia era dia de consagração. Ceia era dia de jejum, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, para ter culto à noite. Mas está longe. Por que está longe? Nós temos falado. Racionalismo, humanismo, tudo o que atingiu a igreja no século XVI, XVII, XVIII, XIX, está voltando. Ao ponto de pastores pegar e fazer vídeos e colocar na internet que o culto estava muito chato. E eu vi que as minhas crianças estavam ali brincando também na igreja, ia acabar sujando o carpete da igreja. Eu peguei minha família e fui para o shopping. E lá no shopping, eu pedi um hambúrguer para cada um de nós, um suco de uva, e fomos fazer a nossa ceia. Vai ver o estado dele hoje. Esses dias eu vi, eu não quis nem compartilhar. Se desviou. Definitivamente, já era um desviado, mais ou menos. Se desviou definitivamente, as pessoas não entendem que o princípio da frieza espiritual é ignorar isso aqui. E comparar a mesa da ceia com qualquer outra atividade que vamos fazer.
com qualquer outra coisa que vamos fazer. É certo que tem os doentes. Por que nós mantemos a nossa tradição de depois, no outro dia, mandar os diáconos levar a ceia aos doentes? Porque é algo em vão? Porque é algo religioso? Ou porque sabemos que é algo de extrema importância, porque foi uma ordenança de Jesus, antes dos versículos que lemos. Fazer isso em memória de mim. Desculpe o tamanho da força da palavra, mas é para ver se desperta alguma coisa. Tem crente hoje indo até no cemitério por causa de parente. E não há nada de errado nisso. Mas se tiver o culto, na hora dele ir para o cemitério, ele vai lá no cemitério. Ele vai fazer um memorial àquela pessoa. E não tem nada errado nisso. Mas quando a igreja é convocada para fazer um memorial, ela está na praia. Ela está com viagem marcada e hoje não dá. Ela está com negócios mais superiores para realizar. O que é mais superior e mais importante para você do que um memorial aonde nós fazemos enfática lembrança do que está sendo comemorado? Nós temos que ressignificar a nossa vida cristã. Nós estamos mundanizando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, e isso é perigoso. Perigoso para a nossa fé, perigoso para nossos filhos, perigoso para a nossa família, que você pensa que não, que já viu a sua atitude diante de um dia desse e vê hoje. Você pensa que não? Quantas pessoas chegam em mim e falam: pastor, a minha mãe, há tempos atrás eu via ela orando. A minha mãe, eu via ela fazendo isso, eu via ela fazendo aquilo, meu pai. Hoje já não vejo mais. Então, às vezes, nós pensamos que nós só estamos reunidos aqui para mais um dia religioso e acabou aqui, nós vamos fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Amém. Mas não é isso. Alguém morreu por você antes de você decidir estar aqui. Muitos estão lá. Você está aqui. Porque hoje você vem firmar a sua aliança em um memorial, trazer à memória o que aconteceu. Você não assenta lá com sua família e olha os álbuns de fotos do seu casamento, do nascimento do seu filho. Não é algo prazeroso? Alguns avançaram mais e têm a filmagem de tudo e choram vendo aquilo. Não é errado isso. Mas por que a igreja não chora mais com a mensagem da cruz? Por que a igreja não chora mais quando falamos da morte de Jesus naquela cruz? Por que a igreja não sente mais a necessidade de se consagrar nesse dia para chegar na presença de Deus com toda a reverência pelo que Deus fez por ela? Porque o mundo entrou nela. Não tem outra conversa. Não tem. E quando o mundo entra, o mundo é trevas. Jesus sai. Porque a única vez que ele experimentou trevas foi dando a sua vida por nós. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita em trevas. Ele ressuscita como a luz do mundo, como ele sempre foi. Precisamos voltar à oração, voltar à palavra. Isso é algo pessoal, não estou falando de reunir igreja, não. Isso é algo pessoal. Para a gente obter essa profundidade do amor de Deus por causa de Jesus Cristo ser enviado por nós, irmãos. Nós precisamos disso.
Nós precisamos compreender, como Paulo ora aos Efésios, a largura, a profundidade, o conhecimento do poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É só isso que precisa para haver um avivamento. O avivamento é pessoal. São brasas contagiando outras brasas que vão incendiar uma igreja. Mas sem o evangelho, isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Então nós olhamos aqui e vemos Jesus falando com Pedro. Nós sabemos que é Pedro. Todos aqueles que empunham da espada, pela espada morrerão. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas o diabo tem se levantado para esfriar essa história magnífica que a Bíblia traz para nós. Essa história que é uma história verídica, anunciada, como Jesus disse, pelos profetas. Nós temos que retornar à sensatez. Nós temos que retornar ao primeiro amor. Aquilo que um dia recebemos, aquilo que um dia, após a sua conversão, você ficava ansioso por esse dia, você ficava ansiosa por esse dia, você tinha o prazer de estar na ceia do Senhor, você adorava a Deus com uma outra intensidade, porque estava relembrando você da morte e da ressurreição de Cristo. Isso tem acabado. E as pessoas, até mesmo alguns hoje, fazem caso. Não tem mais essa unidade. Não tem mais isso que Jesus um dia celebrou com os discípulos. Então eu concluo, irmãos, dizendo que a partir desse texto que hoje nós pregamos, para mim o cálice foi o desamparo. Foi conhecer as trevas. Foi entender o que é ser lançado fora da presença de Deus. Quando nós lemos a parábola do rico e do Lázaro, eu estava meditando essa semana nesse texto, e Deus me trouxe algo muito importante, irmãos. O rico agonizando no inferno. Ele sentiu aquilo que certamente ele ouviu muitas vezes ser anunciado. Ele pediu para Abraão, que ali é representado por Deus ou por Jesus, que pedisse a Lázaro que molhasse a ponta do dedo em água e colocasse na sua língua para que ele pudesse ter refrigério. Imagina a intensidade de sofrimento. Se hoje nós podemos pegar aqui um copo de água e refrigerar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso interior, matar a nossa sede, no inferno não existe isso. Ao ponto de um ser humano, porque ali, parábola aplicada a seres humanos, é uma história real, é uma enfatização que Jesus está usando para anunciar alguma coisa. Jesus está dizendo que lá, uma gotinha de água, molhada no dedo, colocado na língua das pessoas que estão lá, é capaz de trazer um alívio, o qual elas nunca em toda a sua existência experimentaram. Imagine a condição desse lugar. Enquanto estamos na terra, enquanto Deus está promovendo graça sobre a terra, todos têm a oportunidade de se salvarem desse lugar. Mas um dia essa porta vai se fechar. Um dia essa porta vai se trancar. E não haverá mais oportunidade nenhuma. E as pessoas vão experimentar um total desamparo, irmãos, que não tem como imaginar. Temos que ficar com o que Jesus falou acerca desse sofrimento. E até esse sofrimento as pessoas estão querendo tirar da mente das outras. Já estão pregando que não existe inferno, que o inferno é uma alegoria montada pela Igreja Católica na Idade Média para colocar terror nas pessoas. Nada disso. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno.
Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Jesus foi o que mais falou sobre esse lugar. Nós precisamos estar vigilantes. A primeira noção que a pessoa tem que ter de desvio é quando ela começa a ignorar as coisas santas. É quando ela começa a achar comum aquilo que é santo, aquilo que é reverenciado pela igreja. O povo de Israel foi assim. Eles olharam para o maná que vinha do céu, e o pão do céu é Jesus. Eles disseram: de que nos serve esse pão vil? Consideraram vil o que Deus santificou. E é isso que a nossa mente está absorvendo. Até eu sou atacado espiritualmente por essas coisas, por essas circunstâncias que às vezes até parece que é louvável. Nós vimos essa semana um dos maiores teólogos do nosso país. Ele incorporou a um culto a música dos Scorpions, com a alegação da unidade de cultura e fé. Eu falei para minha esposa, ele conhece a Renascença melhor do que eu. O que levou as igrejas ao ateísmo foi a Renascença, a mistura de cultura e fé, humanismo e racionalismo. Está voltando, nós temos avisado, está aí na frente de todo mundo. E as pessoas não querem ver. É um dos maiores teólogos do Brasil. É crente, é batista, mas está cego. Como os fariseus, os saduceus um dia tiveram. Cultura e fé não existe. A fé, como já falamos em um culto aqui de doutrina, ela é algo sobrenatural. Ela não é dessa terra. A fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que ainda não se vê. Não é cultura. Cultura é a macumbaria, feitiçaria, todas e quaisquer religiões que vêm passando de pai para filho, que vem trazendo uma direção moral apenas, mas não salva ninguém. O evangelho não é cultura, o evangelho transcende a cultura, por isso nós temos missões transculturais. Como é que um pastor entendido nesse assunto, teólogo há muitos anos, especialista em tradução de Bíblias, hebraico, aramaico, grego, vem trazer músicas dos Scorpions para a sua igreja? Cheia de gente. Não precisa disso, a igreja dele é imensa. Mas às vezes, desprezando as coisas santas, nós pegamos elas e jogamos aos porcos. E é aí que a nossa história cai por terra. É aí que teólogos, que pastores, que grandes homens de Deus caíram, porque desprezaram o que Deus fez. A ceia está aqui no capítulo 26 mesmo. Olha aí o versículo 26. Capítulo 26, versículo 26. 2 diáconos para nós, por favor, para estar distribuindo a ceia. Nós vamos orar. Eu vou encerrar porque a mensagem já está saindo daquilo que eu queria falar. Capítulo 26, versículo 26, olhe bem. Enquanto comiam, Mateus 26, 26. Facinho. Jesus tomou o pão. O que eles comiam? A ceia. A ceia que nós hoje estamos celebrando era a Páscoa. Então eles comiam lá um carneiro, comiam pão sem fermento, ervas amargas, porque eram judeus, estavam celebrando a Páscoa. Jesus vai instituir a ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde em temor e reverência ao Senhor cada dia da nossa vida, sabendo que os dias são maus, meu Deus, e que tudo está sendo montado para abafar a sua verdade, o seu evangelho. Mas o Senhor em todos os tempos conservou homens íntegros, retos, que não se venderam, que não se relacionaram com as coisas do mundo. E sabemos que nesses últimos tempos o Senhor tem a sua igreja, tem o seu povo, o pequeno rebanho que o Senhor vai guardar de toda essa parafernália que temos visto, ó Deus, pelas redes sociais, pelos noticiários. Pedimos ao Senhor que venha sobre nós a tua graça mais uma vez e consagramos esse pão, ó Deus, como símbolo e memorial do teu corpo. Consagramos também o cálice como símbolo e memorial do seu sangue, para que nessa manhã renovemos a nossa aliança com o Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Você que vai participar, como a gente sempre faz, permaneça de pé. Você que não vai participar da ceia por um motivo ou outro, é você que decide, né? Ou se você ainda não é batizado, pode se assentar se quiser, tá bom? Por isso nós gostamos de fazer a ceia num dia diferente, porque de domingo geralmente vem, né, pessoas visitar, e algumas pessoas têm esse costume, que todos podem tomar a ceia. Nós não temos tal costume. Só discípulos, só aqueles que já passaram pelo primeiro mandamento. Os demais aguardam até esse tempo. Enquanto ele distribui, né? Tem mais um aqui, o Samuel com a Giovana. Para adiantar um pouco, senão nós ficamos aí. Vou deixar os avisos para os irmãos. Quarta-feira e sexta-feira. Quarta-feira é a escola bíblica. Sexta-feira, culto de doutrina a partir das 19h30. Amém? Sábado tem o culto de jovens, 19 horas. Domingo, próximo domingo, segundo domingo do mês, nosso culto de missões. Aí você que tem ajudado a obra missionária, traga a sua oferta missionária ou até mesmo nos ajude ali com a cesta básica para que possamos enviar, né, para as pessoas. Nosso irmão Eliseu, ele está com uma base missionária e uma casa de recuperação. Ele tem mais de 20 pessoas lá, e ele abriu também uma casa de recuperação. Essa semana ele me pediu se pudesse estar, né, ajudando ele com uma cesta básica. Vamos ver se nós conseguimos, todo domingo de missão, estar fazendo uma cesta básica para ajudar ele. Agora nós temos visto o trabalho dele, né? Ele saiu da igreja batista que ele frequentava e abriu sua própria direção, né? Deus deu a própria direção para ele de um trabalho. Ele abriu uma base missionária e também começou um trabalho com o pessoal que está na rua, está recuperando pessoas e fazendo um trabalho em casa de recuperação. Então vamos estar ajudando, se pudermos, né? No que pudermos a gente vai ajudar. O congresso, irmãos, também o nosso congresso, as pessoas já estão fazendo a inscrição. Se você vai participar, né, faça a sua inscrição. As igrejas também já estão fazendo as inscrições. Então, até o dia 14, no máximo, às vezes até mais um pouquinho, a gente espera, mas até o dia 14, para que a gente possa resolver acerca dos assuntos, né, da comida, ali do dia, né, que o pessoal vai passar ali no poliesportivo. Demais, já está tudo certo, tudo arrumado, é só preparar essa outra parte. Então, até o dia 14, o valor continua o mesmo, R$60. Nós convidamos também o pastor Wesley, que já é conhecido da gente. Ele vai estar conosco pregando também sobre o Espírito Santo, falando sobre essa renovação espiritual que nós precisamos. Nós precisamos ser revestidos de poder para que possamos realizar a obra de Deus. Esse congresso é totalmente voltado para esse tema, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe que nada te atrapalhe. Se for, pastor, não tem dinheiro, fale comigo. Vai da mesma forma. Como eu disse, o dinheiro é para ajudar no que vai ser gasto. Então, se você não tem como ir, se é por falta de dinheiro, você não vai deixar de ir. A oferta para o projetor também, você já sabe, colocar no envelope.
E o culto terá, irmãos, início novamente à noite, a partir de janeiro, né? Nós falamos até com os irmãos, estamos ligando pessoa por pessoa, os mais, né, que chegaram depois desse movimento que fizemos para o culto de manhã, até porque estávamos, né, lá em São Lourenço. Lá nós já deixamos culto de domingo com o Redevila e com a Patrícia, nós só fazemos culto de quinta, e minha esposa ainda faz terça. Então nós vamos trazer tudo para cá e pretendemos, claro, levar para o horário normal da noite. Amém? E vamos estar aí orando, irmãos, por Cariaçu, por Pouso Alegre, né? O irmão Célio também está com propósito lá de abrir uma congregação, ou no bairro São João, ou no outro bairro lá que ele disse, já viram até o lugar. Então foi algo até que me surpreendeu e me alegrou muito, porque é necessário que os nossos líderes tenham essa visão, né? E abrir mais igrejas, alcançar mais pessoas. Amém? São muitos avisos, irmãos, nós vamos ficar até aqui. Você guarda quarta e sexta, né? Quarta, escola bíblica, sexta às 19h30, culto de doutrina, sábado, 19 horas, culto de jovens, e o próximo domingo, culto de missões. E o congresso, você pode pagar até o dia 14 desse mês, ou mais prolongado um pouquinho, depende de como nós vamos aí conseguir acertar as coisas. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todos estão aí com o pão e o cálice. Amém? Diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Em nome de Jesus Cristo, todos juntos agora podem comer o pão. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para o perdão, ou tem tradução que diz remissão de pecados. Em nome de Jesus Cristo, se você quiser trocar o cálice com o seu irmão que está do seu lado, todos juntos agora bebamos o cálice. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, ó Deus, por essa presença maravilhosa do Senhor nesse lugar, meu Deus, pela grande conscientização que o Senhor nos trouxe nessa manhã, e que possamos, ó Deus, reverenciá-lo a cada vez que nos reunirmos em torno dessa mesa, pois essa mesa representa a unidade do teu povo, meu Deus. Representa a unidade da igreja, sem discriminação, sem, meu Deus, qualquer que seja o afastamento das pessoas, a não ser aqueles que não participam, que não estão dispostos, ó Deus, a querer se reunir nesse dia tão maravilhoso, onde celebramos a sua morte, mas muito mais a sua ressurreição. Guarda-nos, ó Deus, nessa fé, nessa esperança, e guia-nos, ó Deus, diante das trevas, com a sua maravilhosa luz, pois a tua palavra diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Abençoa cada vida aqui presente, abençoa, meu Deus, aqueles que estarão retornando aos seus lares, abençoa o restante desse dia, a semana de trabalho, meu Deus, seja frutífera e próspera, para a honra e glória do seu nome, Pai. Leva-os debaixo da tua segurança, do teu amor, da tua misericórdia. Cuida, meu Deus, das famílias que estão ausentes, das pessoas que estão ausentes nesta manhã, mas fazem parte dessa igreja. Livra-os do mal, para a glória e para a honra do seu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus, venha sobre todos vós, sobre seus familiares, sobre todo o povo de Deus nesta cidade hoje, e permaneça para todo sempre. Todo o povo de Deus disse...